Boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao lançamento do Estadão Acervo. 137 anos de história do Brasil e do mundo, agora disponíveis em formato digital e num só site. É uma honra para o Grupo Estado contar com a presença de todos e também da secretária de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, representando a presidente Dilma Rousseff, do ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, do governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Barros Munhoz, do prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, do secretário do Estado de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, do ex-governador do Estado de São Paulo, José Serra, do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Para dar as boas-vindas a todos, eu gostaria de chamar o diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini, e o diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandur. Boa noite a todos. Prazer estar aqui do lado do meu companheiro de dia a dia do Estadão, Ricardo Gandur, diretor de conteúdo do grupo. E acho que, como é praxe, nessas horas a gente repete o que ela já repetiu, né? Então, aqui dando as boas-vindas em nome do grupo, a secretária de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, cujo papai trabalhou bastante tempo no Estadão, representando a presidente Dilma Rousseff, ao ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, ao governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Barros Munhoz, ao prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, e ao secretário do Estado de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, ex-governador do Estado de São Paulo, José Serra, e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. O Gandur promete que ele não vai repetir os nomes depois de mim. Mas gostaria de reconhecer todas as outras autoridades presentes que eu não tenha mencionado, e os senhores membros do Conselho de Administração do Grupo Estado, e acionistas aqui presentes. A gente tem vários acionistas da família Mesquita que nos honram muito estarem presentes aqui. Também os parceiros, colaboradores e amigos do Estadão. Em nome da diretoria executiva do grupo, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse momento muito importante para nós, que é a realização de um sonho. É uma honra para nós recebê-los nesta noite, em que festejamos a realização desse sonho, que se iniciou há cerca de 2 anos atrás. Nós levamos algum tempo concebendo o sonho, porque ele valia bastante a pena que a gente pensasse nele adequadamente, e quando decidimos por fazer a digitalização do nosso acervo, que é extremamente valioso. Decidimos isso porque era um projeto alinhado com as estratégias e o futuro digital do grupo. E principalmente porque viria a atender um anseio de pesquisadores, historiadores, membros da comunidade acadêmica e sociedade em geral. Para que vocês tenham uma ideia, foram digitalizadas 2,5 milhões de páginas, equivalentes a 2.000 DVDs. E que, se essas páginas fossem colocadas todas juntas, formariam um tapete que se estenderia entre São Paulo e Porto Alegre, passando por Curitiba, ministro. Envolveram-se no projeto 60 pessoas, entre profissionais de tecnologia da informação, marketing, designers, jornalistas e historiadores. A maior parte da digitalização foi feita a partir de microfilmes, mas 150.000 páginas
tiveram que ser fotografadas novamente para que a qualidade fosse a melhor possível. Agradecemos muito à Biblioteca Nacional, que tem vários representantes aqui, guardiã de uma das cópias de segurança da coleção, cujo apoio foi essencial para melhorar a qualidade do material digitalizado. Garantimos, pelo processo tecnológico, um nível muito alto de reconhecimento de letras e palavras, porque na digitalização, uma coisa é digitalizar as imagens e outra coisa é ser capaz de reconhecer pelos mecanismos de busca as palavras. E fizemos isso de uma maneira capaz de entender todas as mudanças ortográficas desses 132 anos de vida nossa, 137 de vida, 132 de vida independente. E para que a busca seja eficiente, foi incorporado um dicionário com as principais mudanças ortográficas, de maneira que farmácia com F ou PH, por exemplo, pudessem ser igualmente encontradas e todos os outros termos que tinham ortografia diferente anteriormente. A empresa Tractus foi nossa parceira nesse projeto. E essa é apenas a primeira fase, porque o acervo do Estadão é muito maior do que isso. Na seguinte, digitalizaremos, que já estamos iniciando, o Jornal da Tarde, que foi pioneiro no seu tempo, os áudios da Rádio Estúdio Eldorado, o Estadinho, que foi uma edição vespertina que saiu durante a Primeira Guerra Mundial, e uma linda revista de rotogravura, muito bonita, que saiu na década de 30, e cerca de 5 milhões de fotos com interesse histórico. Agradeço também ao Bradesco, patrocinador e companheiro de sempre de nossas iniciativas digitais, aqui representado pelo seu presidente Luiz Carlos Trabuco Capi e pelo Jorge Inácio, diretor de marketing. E o apoio da FAAP, que tem estado conosco em várias iniciativas inovadoras. Está aqui conosco o Rubens Fernandes Júnior, diretor de comunicação. Gostaríamos, por último, de agradecer ao apoio, o suporte e a determinação do Conselho de Administração do Grupo Estado, onde a família Mesquita se encontra representada, sem os quais esse projeto jamais se tornaria realidade. A história, capitaneada e protagonizada por 4 gerações da família, está agora sistematizada e disponibilizada com as mais modernas técnicas digitais para todas as futuras gerações de brasileiros. Muito obrigado. Silvio, o protocolo manda que eu me dirija também às pessoas que estão aqui. Então, não tem jeito, gostaria muito de saudar a excelentíssima senhora Helena Chagas, ministra da Secretaria-Geral das Comunicações da Presidência da República, aqui representando a presidente Dilma Rousseff, o ministro Paulo Bernardo das Comunicações, por meio do qual eu cumprimento também os demais ministros presentes, o senhor governador Geraldo Alckmin, prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, demais autoridades, membros do Conselho de Administração do Grupo Estado, jornalistas, autores, colunistas, compositores e artistas que hoje nos prestigiam, colaboradores e parceiros do grupo, senhoras e senhores. É incrível estarmos aqui neste 23 de maio, vocês vão ver que logo adiante essa data exata de 80 anos vai fazer muito sentido histórico. Esse 23 de maio de 2012 marca o momento em que um dos mais longevos acervos jornalísticos do mundo se transporta para o formato digital e ganha as facilidades de consulta e pesquisa que as novas tecnologias cada vez mais permitem. É uma história de 137 anos, dos quais a família Mesquita sempre fez questão de lembrar que são 132 anos de vida independente, descontados aqueles 5 anos em que o jornal Estado de São Paulo esteve confiscado pela ditadura de Getúlio Vargas, de 40 a 45. A gente sabe bem que não são muitas as empreitadas informativas que podem se orgulhar de ter testemunhado e protagonizado um arco histórico dessa envergadura, desde a abolição da escravatura e da proclamação da República, de ter publicado reportagens que originaram, por exemplo, um clássico da literatura brasileira,
de ter noticiado e influenciado passagens determinantes dos rumos políticos e econômicos do país, de estar no centro de discussões culturais que moldaram gerações. Essa noite também, é importante sublinhar que essa noite também é uma homenagem a todos que planejaram, conceberam, escreveram, fotografaram, ilustraram, imprimiram, distribuíram, administraram e ousaram. Gente que durante décadas, em sucessivas gerações e capitaneados pela família Mesquita, trabalhou para colocar e manter o Estado de São Paulo no topo da credibilidade no cenário da imprensa brasileira e mundial. Não é exagero afirmar isso. Mas olhar e rever a história não é apenas contemplar o passado, contemplar passivamente. É especialmente constatar que o desenvolvimento do país esteve intimamente ligado ao progressivo crescimento da liberdade de imprensa. É reafirmar que a prática coerente e inabalável de valores éticos valeu a pena e vale a pena. A história que nos orgulha, olhando para trás, é ao mesmo tempo um alicerce sólido para que nele apoiados sigamos em frente. Então, assim revigorado, o Grupo Estado hoje estende seus valores e princípios às múltiplas plataformas de difusão da informação, seja em papel, em tempo real, no rádio, nas redes sociais e em todos os meios digitais. Seguimos construindo o acervo que as gerações futuras consultarão e do qual, todos esperamos, também poderão se orgulhar. Muito obrigado. Vocês imaginam a ousadia que foi, num regime monárquico e escravocrata, um grupo de intelectuais e empresários com ideais republicanos e abolicionistas fundar o jornal que começou a circular naquele longínquo 4 de janeiro de 1875? A ousadia não era apenas jornalística, mas também empresarial. E desde aquele primeiro número, os fundadores estabeleceram que as duas coisas eram fundamentais para o sucesso daquela empreitada, afirmando a sua independência. Não sendo órgão de partido algum, nem estando em seus intuitos advogar os interesses de qualquer deles, e por isso mesmo colocando-se em posição de escapar às imposições do governo, às paixões partidárias e às seduções inerentes aos que aspiram ao poder e seus proventos, conta a província de São Paulo fazer da sua independência o apanágio de sua força e a medida da severa moderação, sisudez, franqueza, lealdade e critério em que fundará o salutar prestígio a que destina-se a imprensa livre e consciente. Assim nascia a província de São Paulo. 4 páginas, tiragem de 2.205 exemplares, vendidos a 200 réis cada, e anunciados por uma corneta que o genial Bernard Grégoire tocava do alto de seu cavalo, numa cidade de apenas 30.000 habitantes. Por seu pioneirismo, a figura de Grégoire se transformaria anos depois na imagem símbolo da empresa. 1888, 13 anos depois da fundação, o jornal acompanhava o crescimento da cidade. A polêmica em torno da construção do viaduto do Chá e suas desapropriações e pedágios era um assunto recorrente naqueles dias. Junto das notícias do dia a dia, os grandes temas do país eram prioridade. Já era hora de acabar a escravidão. A pátria livre. Já não há mais escravos no Brasil. A Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888, assim o declara, no meio de festas que se estendem por todo o país para a honra e glória desta nação da América. Desde ontem, está em vigor o excepcional decreto da soberania nacional que a princesa regente, em nome do imperador, sancionou e seus ministros o fizeram publicar. Aí está uma vitória esplêndida da opinião, a afirmação de quanto pode um povo quando sabe fazer valer a sua vontade.
Vencida a escravidão, havia outra luta pela frente, pelos ideais republicanos. Um ano depois, era proclamada a República. O Estado que a defendia estampa a vigorosa manchete: Viva a República! O Brasil quer ser outro, quer se modernizar. Com a República em vigor, na virada do novo ano, o jornal passa a se chamar O Estado de São Paulo. 1897. Longe demais das capitais. Euclides da Cunha viaja para o sertão baiano como repórter especial do Estadão para acompanhar a Guerra de Canudos. Das páginas do jornal nasce o clássico da literatura Os Sertões. Redator do jornal desde 1885, no ano de 1902, o visionário Júlio de Mesquita passa a ser o único proprietário de O Estado. Estamos no novo século. As inovações tecnológicas ditam um ritmo mais veloz às comunicações e à sociedade. A voz humana agora é ouvida pelas ondas invisíveis do rádio, em cabos e telefones. E no ar, Santos Dumont faz o homem ir muito mais longe, agora com asas. São Paulo ganha o seu teatro municipal em 1911. O Estadão estava lá. Os detalhes da construção de Ramos de Azevedo podem ser vistos em páginas repletas de imagens e textos. No ano seguinte, uma tragédia impensável assombra o mundo. O transatlântico Titanic, tido como indestrutível, termina sua viagem de estreia no fundo do Atlântico, após bater num iceberg. Explode a Primeira Guerra Mundial. Para atualizar os fatos noticiados na edição da manhã, o Estadão cria uma edição vespertina em formato tabloide, apelidada de Estadinho. Júlio Mesquita escreve artigos semanais em que analisa o conflito, posicionando-se contra o militarismo alemão. A guerra termina, mas o Estadinho continua. Quando deixa de circular, os jornalistas que lá trabalhavam partem para nova empreitada e mais tarde criam, com o apoio de Júlio Mesquita Filho, a Folha da Noite. Em 1917, Monteiro Lobato publica no Estadão o célebre artigo criticando a exposição da pintora Anita Malfatti. A reação dos artistas resultaria 5 anos depois, na Semana de Arte Moderna de 22. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de Deus. Sejam sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade e tabela de cosseno, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Em 1924, tenentes se rebelam por todo o país contra o presidente eleito Arthur Bernardes. Lampião e seus cangaceiros aterrorizam o sertão e a Caatinga.
Hitler é condenado à prisão por alta traição pelo golpe liderado por ele, mas é libertado por ter sido considerado relativamente inofensivo. Com São Paulo bombardeada e tomada pelos revoltosos, o Estadão é impedido de circular pela primeira vez, censurado pelos revolucionários e depois interditado pelo governo. Júlio Mesquita, que tentou intermediar um diálogo entre as duas partes, é preso e enviado ao Rio de Janeiro para ser libertado pouco depois. Em 28, o Estadão inova com uma publicação totalmente ilustrada, o suplemento em rotogravura. Utilizando uma técnica especial de impressão, publica imagens fotográficas de alta qualidade. A inovação não estava só no maquinário. Interativo, além do material próprio de agências internacionais, o suplemento publica fotos enviadas pelos leitores, que registram acontecimentos e cenas de lugares da cidade, do país e do mundo. Monteiro Lobato inicia ali sua colaboração regular ao jornal. E Júlio Mesquita Filho começa sua carreira de redator. A República recente ainda é mal resolvida. Liderado pelos irmãos Júlio e Francisco Mesquita, o Estadão se opõe ao governo federal, assim como outros jornais paulistas. Reivindicam maior autonomia estadual. O jornal assume a liderança da Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado para derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e promulgar uma nova Constituição. A bandeira de São Paulo, que neste dia tremulava no Largo São Francisco, está até hoje na sede do Estadão. Com a derrota, os irmãos Júlio Mesquita Filho e Francisco Mesquita e o diretor Armando Salles de Oliveira são colocados à força em um navio e expatriados para Lisboa. O estopim da Revolução acontece no dia 23 de maio, que completa 80 anos exatamente hoje, com o confronto dos grupos republicanos e tenentistas e a morte dos estudantes, cujos nomes formam a sigla que entrou para a história. MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A Revolução estouraria em 9 de julho. Aqui, em frente ao obelisco que homenageia seu avô e outros heróis deste acontecimento, está conosco nesta noite Clésio Camargo, neto do Camargo, o C do MMDC. Em 1934, a derrota na Revolução se transforma em incentivo para o jornal atuar em outras frentes, como a educação. Júlio Mesquita percebe a carência do Brasil na educação e na pesquisa. Com a ajuda do intelectual francês Georges Dumas, cria a Universidade de São Paulo, hoje reconhecida como uma das principais instituições acadêmicas do mundo. Para lecionar nas primeiras cátedras, traz ao Brasil Fernand Braudel, pensador, e jovens talentos como Lévi-Strauss e Roger Bastide. O papel dos Mesquitas e do Jornal do Estado de São Paulo, as duas coisas não se separam nunca, é um papel que inicia-se efetivamente nos meados da década de 20, quando Júlio de Mesquita Filho, tendo todas as informações e o conhecimento atualizado vindo da Europa, entendeu, ao lado de outros intelectuais em São Paulo, que era mister estabelecer a possibilidade de um ensino de nível superior com a criação da universidade. Júlio Mesquita sabia perfeitamente bem que era necessário tornar grandiosa essa via da liberdade intelectual baseada numa estrutura organizada universitariamente. Este movimento acabou repercutindo favoravelmente para que a legislação fosse assinada por Armando Salles de Oliveira, que também é da família Mesquita. Ele é cunhado do Júlio de Mesquita Filho. Na ocasião era o governador de São Paulo e assinou o decreto que permitiu a criação da universidade em 25 de janeiro de 1934. Passados os primeiros 80 e poucos anos, a Universidade de São Paulo está sendo sempre incluída entre as 100 mais destacadas universidades mundiais. Nós devemos isso seguramente a esta função que, de uma forma ou de outra, o Jornal do Estado de São Paulo
e a família Mesquita vem tendo no decorrer de gerações sucessivas a favor desta forma de conservação do saber e de progressão do saber. Parabéns e obrigada ao senhor Joaquim Gama, assinante do Estadão há 45 anos. Em sintonia com o ensino e com a pesquisa, o Grupo Estado fará convênios para o acesso ao acervo. Eu gostaria de chamar de volta ao palco o diretor-presidente do Grupo Estado, Silvio Genesini, que irá anunciar os primeiros convênios firmados. Assim como os outros princípios que estão lá na primeira página da edição de 4 de janeiro de 1875, e a defesa da democracia e da livre iniciativa, o compromisso com a educação e a cultura sempre estiveram presentes na história do Estadão. Então, a digitalização do acervo e esse evento aqui ampliará ainda mais esse caráter cultural e educacional. Por entender que um conteúdo precisa ser compartilhado com a sociedade, nós procuramos algumas das mais reconhecidas instituições públicas para dar acesso ao nosso acervo digital e desenvolver projetos especiais para o seu uso educacional e cultural. Esses acordos estão em fase evoluída de discussão e serão finalizados nos próximos meses. Mas, para citar alguns, a Biblioteca Nacional, a mais tradicional do país, que tanto ajudou na conservação de nossos microfilmes, é uma delas, representada aqui pelo presidente Galeno Amorim. Os frequentadores da Biblioteca Mário de Andrade, referência cultural da nossa cidade, e de outras 57 bibliotecas do Sistema Municipal, também serão beneficiados. O Arquivo Público do Estado de São Paulo, parceiro na preservação da memória paulista e que daqui a pouco estará na sua nova sede, é outra instituição onde o acervo Estadão estará disponível. Também nos enche de orgulho poder estar na Unicamp, aqui representada pelo professor Edgar Salvador Idedeca, e na Unesp, Universidade Júlio de Mesquita Filho, pela professora Isabel Cristina Taquitani. E eu gostaria também de fazer um agradecimento ao Museu Paulista, especialmente às professoras Cecília e Solange, que durante 16 anos zelaram por uma cópia da nossa coleção centenária do papel. Coleção que agora será preservada com outras obras raras na Biblioteca Brasiliana Gita José Mindling, da USP, cujo diretor é o Mário Puntoni, onde o acervo digital também estará disponível agora que ela está prestes a ser inaugurada. Com estes e outros convênios que estaremos iniciando, queremos tornar o acervo cada vez mais útil, mais vivo e mais perto das comunidades que farão dele um instrumento para o estudo do Brasil de ontem, de hoje e de amanhã. Muito obrigado. Começou a guerra na Europa. Hitler declara guerra à Polônia. Bombardeadas as cidades de Varsóvia, Cracóvia e Katowice. Convocação do parlamento inglês. Reunido o Conselho de Ministros da França. A proclamação do chanceler Hitler ao O mundo mais uma vez entra em colapso. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, dessa vez os leitores do Estadão não poderiam ser informados sobre os terríveis acontecimentos. O Brasil vivia um período de trevas. Tomado de seus donos pela ditadura Vargas durante todo o período da guerra, o jornal deixou de circular por uns dias para voltar administrado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. As edições publicadas durante a intervenção são desconsideradas na história do jornal, que regrediu seu número à contagem anterior, quando foi restituído aos seus proprietários 5 anos depois. Mas pelo seu valor como documento histórico, estas edições foram preservadas e estão no acervo digital. Em 1942,
O jornal passa a ser vendido em cruzeiros, enquanto Carmen Miranda brilha nos Estados Unidos e no mundo. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro e que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho e timão nem nada e dos balangandãs já não existem mais nenhum mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil. Na hora da comida, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro e que estou muito rica, que não suporto mais o breque do pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuíca. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada e dos balangandãs já não existe mais nenhum mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil. Na hora da comida, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram o burro do dinheiro e não suporto mais e fico arrepiada, mas disseram que com as mãos e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho nem nada e dos balangandãs mais pra cima de mim. Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo é mesmo, eu te amo e nunca I love you, enquanto houver Brasil. Na hora da comida, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Convido ao palco novamente o diretor de conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandur. Essa homenagem e essa história que eu vou tentar resumir é uma emoção muito grande. Em 1950,
o Júlio de Mesquita Filho, percebendo a necessidade de aprofundar a cobertura de economia, pede uma indicação ao seu amigo e historiador Fernand Braudel, que havia participado com ele do grupo que criou a USP. Um tempinho depois, um jovem francês de Aix-en-Provence, filho de militar, se apresenta a Júlio Filho, portando uma gentil carta de apresentação de Braudel. Era Gilles Lapouge, que chegava de uma viagem de avião de 2 dias, com escalas em Lisboa, Costa do Marfim, Recife e Rio. Gilles, então, trabalha por 3 anos na redação do Estadão, então na rua Barão de Duprá. Em 53, com o pai doente, retorna à França, onde se transformaria um dos mais célebres correspondentes e analistas do Grupo Estado e da imprensa brasileira e mundial. Em 75, no centenário do Estadão, Gilles vem ao Brasil para uma visita de 6 meses. Na ocasião, viaja de ônibus por todo o país, produzindo uma reportagem especial. Autor de 22 livros, Gilles faz uma profunda ligação entre o jornalismo e a geografia. Diz ele, qualquer evento histórico é, antes de sê-lo, um evento geográfico. E ressalva, imagine se os homens primitivos tivessem GPS. Eles não se perderiam, não veriam a paisagem, o que seria catastrófico. Gilles costuma chamar o Estadão de Mon Journal Brésilien. Ele diz, é meu porque jamais o deixei. Não fosse por isso, eu seria um francês normal, de uma família francesa desde sempre. Seu mais recente livro, Dicionário Amoroso do Brasil, um delicado documento da sua sentimental relação com o país, está sendo traduzido para o português. Aos 88 anos, ativíssimo, Gilles é o mais antigo jornalista contratado do Estadão. Para fazer essa homenagem e por seu intermédio, homenagearmos todos os jornalistas e demais colaboradores que trabalharam e trabalham no Grupo Estado, eu tenho a honra e a alegria de chamar ao palco Gilles Lapouge. Gilles recebe um quadro com a primeira matéria assinada, que evidentemente está no acervo Estadão. Gilles, por favor. Desculpa a emoção, mas é legítima. Ele falou daquele dicionário amoroso do Brasil, que escreveu há 2 anos, agora, não, 1 ano e meio. O título diz exatamente o que quis fazer. Um dicionário, mas bem diferente de um dicionário, sem grande erudição, um dicionário do coração. Então, há 61 anos que trabalho naquele jornal, quer dizer, a metade da vida do jornal. Quase. Então, isso é um grande orgulho para mim. Dicionário amoroso quer dizer a gente pode encontrar qualquer coisa lá, mas muito subjetivo. Eu falo de mim também, eu falo de minha chegada no Brasil e daquela longa aventura entre o Brasil e eu. Porque 61 anos de vida e uma grande parte de minha vida, eu posso dizer que, de uma certa maneira, é o Brasil que fez meu destino, e o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo que fez meu destino. Não vou falar daquele livro, dicionário mais longo. Tem muita coisa que
fala de mim. E há uma imagem que, para mim, é a imagem que eu prefiro de toda a minha vida no Brasil. Estava naquela viagem que o Gandour falou, no Nordeste. Chego de ônibus numa cidade, estava muito cansada, mas me disse, não vou no hotel. Estava 3 horas da manhã, então procurei a praia, foi perto de uma praia, e dormiu lá com meu bagagem, e dormiu. E me desperta muito mais tarde, o sol está muito forte já, mas o sol não está em meu rosto. Então, olho e vi uma muito pequena moça, que deve ter 7 anos, talvez. Ela estava lá com uma ombrella para que o sol não me faça mal. Eu disse, mas que você é? Por que você faz isso? Ela me disse, porque é muito perigoso ser assim com o sol do Brasil, porque é muito forte. Então, eu me desperto e quero dizer obrigada a ela. Já ela estava e vejo ainda, ela havia um vestido vermelho e ele dançava no mar e não viu mais nada. E para mim, aquela ternura anônima, absolutamente generosa, é isto para mim o Brasil. Atento à evolução da sociedade, o Estadão cria em 1953 o Suplemento Feminino. No ano seguinte, orgulhosa, São Paulo comemora os seus 400 anos. Minha sala no suplemento era um ponto de reunião. A gente ia todos para lá, ficávamos conversando, batendo papo e tudo. E depois a gente ia no bar do Hotel Jaraguá, que era, naquela época, era de noite, depois da redação. Os meus irmãos iam para lá, os amigos, todo mundo. Aí discutia-se de tudo, desde futebol, até política, até o jornal, tudo. O Brasil floresce na década de 50 com a construção de Brasília. E os 50 anos em 5 de Juscelino atraem motadoras e pesados investimentos em infraestrutura. Francisco Mesquita idealiza a nova sede de um Estado, que seria construída na rua Major Quedinho, na esquina que se transformaria na Times Square paulistana. O moderno edifício tinha 6 andares de redação, rotativas no subsolo, e ainda abrigava o charmoso e badalado Hotel Jaraguá, ponto de encontro de visitantes ilustres daqui e do exterior, e de artistas da bossa nova. Foi o epicentro da notícia e da cultura.
diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais você vivendo longe de mim. Planejado por Antônio Cândido e comandado por Décio de Almeida Prado, nasce em 56 o suplemento literário, que entre o clássico e o novo, optou pelos dois. Nomes consagrados e jovens talentos dividiam as páginas de diagramação inovadora que influencia uma nova concepção gráfica do próprio jornal, uma aula de cultura e de jornalismo. Em 1958, nasce a Rádio Eldorado. Forças terríveis. Jânio Quadros renuncia à presidência em 1961 e o país entra em crise. Jango assume e a crise aumenta. A cultura brasileira rompe fronteiras. Dirigido por Anselmo Duarte, o pagador de promessas, ganha a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 62. O Estadão sempre assumiu posições claras.
em um momento turbulento, apoia a destituição do presidente João Goulart e o golpe militar. Mas logo após o ato institucional número 2, que dissolve os partidos políticos e descarta eleições, o jornal rompe com o regime. Garotos que ouviam Beatles e Rolling Stones são obrigados a trocar a guitarra pelas armas. Em 65, eclode a Guerra do Vietnã. Nasce o Jornal da Tarde, em 1966, e acontece a segunda edição do Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, que divide o público entre A Banda, de Chico Buarque, e Disparada, de Geraldo Vandré, interpretada pelo Quarteto Novo, Trio Maraiá e Jair Rodrigues. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora de lugar. Eu vivo para consertar, na boiada já fui boi, mas um dia me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houver, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugar-tenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tanto de ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar em outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não comi nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe de eu. Mas o mundo foi rodando
nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte de um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não comi nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que irei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte de um reino que não tem rei. La la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya, la la ya la ya la ya, la ya la ya la la ya. Nossa Senhora! É grande Paulinho Daphne! Ei, beleza! Deixa eu cumprimentar essa moça bonita. Obrigado, viu? Quer saber de uma coisa? Fui! Em altíssimo estilo. Em 67, o jornal passa a ser vendido em Cruzeiro Novo. Contrariado com os rumos ditatoriais do regime, o Estado publica em 13 de dezembro de 1968 o editorial Instituições em Frangalhos. O governo baixa o ato institucional número 5, o AI-5. O jornal é apreendido ainda nas oficinas. Numa operação de guerra apoiada por toda a diretoria, 60 mil exemplares são retirados da gráfica pelos fundos do prédio. E as reportagens, denunciando o fim de qualquer aparência de normalidade democrática, chegam ao conhecimento do público. O otimismo, de resto inconsistente, que transpirava de todas as suas atitudes, acabou por ceder lugar a uma inquietação crescente, e é diante desse quadro, todo ele feito de tonalidades sombrias, que nos achamos. De um estado de coisas que tanto se assemelha ao desmantelamento total do regime que o senhor presidente da República julgava fosse o mais conveniente. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. O homem chega à Lua. Na Terra, um homem chega onde ninguém mais chegaria. Pelé marca seu 1000º gol. O Estadão noticiou esse e outros 1280. Não só o 1000º gol, mas desde a minha trajetória, né, do esporte, do futebol, que eu saí de Bauru, tem coisas de Bauru, coisa que foi feita em Bauru, tem coisa que foi feita fora do campo, em alguns eventos que eu participei. O registro que nós temos, principalmente do fotógrafo Domício, né, Domício Pinheiro, que me acompanhava em vários lugares. Várias vezes eu brinquei com ele, falava assim: ô Domício, dá licença de eu ir no banheiro? Você não vai querer entrar comigo no banheiro, né? Porque realmente ele cobria os jogos do Santos e sempre estava comigo. E eu, fico feliz de fazer parte dessa história. Em 1970, o jornal passa a ser comercializado novamente em cruzeiros. Nasce a Agência Estado. O conteúdo produzido pelo Grupo Estado abastece outros órgãos de imprensa do Brasil e do mundo. Notícias informam as últimas novidades aos passageiros no painel do aeroporto de Congonhas. E o Serviço Econômico repassa o movimento dos pregões das bolsas de valores via telex, serviços de telefoto e rádio. Enquanto o tricampeonato faz o povo sorrir, o autoritarismo se acentua. É um momento difícil, obscuro. O Estado e o Jornal da Tarde não aceitam a autocensura, o autopoliciamento, e passam a ter censores designados pela Polícia Federal em suas redações. Entre 1972 e 1975, os textos cortados são substituídos por receitas culinárias no Jornal da Tarde e por versos de Camões no Estadão. A criativa solução passa um recado aos leitores mais atentos
e ganhava notoriedade mundial. No Estadão Acervo, você encontra todas as páginas censuradas. Inquirido por um militar se era o diretor responsável do Estadão, Júlio Mesquita Neto responde: não. O responsável pelo meu jornal é o professor Alfredo Buzaide, ministro da Justiça. Porque o responsável pelo jornal decide o que sai e o que não sai. No caso, depois da censura, quem decide o que sai ou deixa de sair no Estado é o professor Alfredo Buzaide. Portanto, ele é que é o diretor responsável pelo jornal. Ulisses aponta a opção: democracia ou repressão. O Brasil atravessa um momento culminante em que caminhará ou para a normalidade democrática ou para uma repressão maior. Essa é a opinião do presidente do MDB, Ulisses Guimarães, que prevê uma definição nacional do governo para curto prazo. O MDB espera, frisou, que a opção seja para a normalidade democrática. Dos gritos tocam a arma, ferve a gente. As lanças e arcos tomam, tubas soam, instrumentos de guerra tudo atroam. Bem como quando a flama, que ateada foi nos áridos campos, assoprando sibilante bóreas animada, com vento, o seco mato vai queimando. A pastoral acompanha, que deitada com doce sono estava, despertando ao estridor do fogo que se ateia. Recolhe o fato e foge pela aldeia. O mundo reconhece e apoia. Júlio de Mesquita Neto é homenageado com a Pena de Ouro, troféu máximo da liberdade de imprensa. No coração das trevas, a violência institucionalizada não se restringe a calar. Também tortura e mata. Das florestas do Araguaia, muitos nunca mais voltariam. A verdade é sepultada sem nome. Em outro sepultamento, a recusa em aceitar a mentira. E Vladimir Herzog é enterrado onde deveria. Seria preciso outra mentira forjada nos porões para brecar a brutalidade. Com Manuel Fiel Filho, chegou a hora do basta. Chega de mortes, chega de mentiras. A dor da gente sai no jornal. Um grande jornal pedia novas e ousadas decisões empresariais. José Vieira de Carvalho Mesquita e Luiz Vieira de Carvalho Mesquita projetam e constroem uma nova sede na então afastada marginal do Tietê. O Grupo Estado ganha novos horizontes. O final dos anos 70 aponta para o fim do regime autoritário. No ABC, a luta por melhores salários e condições de trabalho coloca a voz dos trabalhadores em evidência. No último ano da década, a esperada lei da anistia traz de volta aqueles que nunca deveriam ter saído. Frank Sinatra e o Papa emocionam o Maracanã em 1980. 2 anos depois, o Brasil chora rios de lágrimas por Elis e a seleção canarinho. A sociedade sufocada sinaliza o desejo da liberdade e da democracia. Queremos votar para presidente. Mas em 25 de abril de 1984, a emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria as eleições diretas, é derrotada no Congresso Nacional. 15 de janeiro de 85, enquanto acontecia o primeiro Rock in Rio, no Colégio Eleitoral em Brasília, uma eleição indireta escolhe Tancredo Neves como novo presidente. Um primeiro passo, um presidente civil. No palco e na plateia, várias bandeiras do Brasil. O Barão Vermelho fecha o show tocando a esperança. O público, em uníssono, acompanha. É o início da redemocratização. Mas Tancredo não assume. O Brasil para e reza pela saúde do presidente.
Em 21 de abril, assume o vice, José Sarney. O país está financeiramente quebrado, sob tutela econômica do FMI. Serão quase 10 anos de inflação e hiperinflação. Estamos em 1986 e, mais uma vez, trocamos de moeda. Agora é a vez do cruzado. Começa a circular o caderno 2. Para domar o dragão da inflação, planos econômicos, tabelas de preços congelados, fiscais em supermercados. O RTN, overnight e o salário, tá tudo no Estadão. Nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Na Amazônia e na Araguaia e na Baixada Fluminense, Mato Grosso e nas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Lá vem moeda nova outra vez. Cruzado novo. Em 89, depois de 3 décadas, acontece uma eleição presidencial direta. Vence Fernando Collor de Mello. Na Alemanha, termina a separação vergonhosa. Cai o Muro de Berlim. O Estadão estava lá. Chegamos a 1990 e o Cruzeiro volta a circular. A poupança é confiscada e devolvida em prestações. Alguém aí ainda consegue saber o valor das moedas? Quer saber? Entra no acervo do Estadão que você consegue. Estadão de cara nova, agora tem cor. Como a cara dos estudantes que foram às ruas pedindo a saída do presidente Collor em 92. Num sinal de maturidade, o país vê um presidente acusado de corrupção ser destituído do cargo numa votação aberta no Congresso. A complicada palavra impeachment é falada nas ruas com naturalidade. O vice Itamar Franco assume. O Grupo Estado entra na era digital. A agência Estado lança o AE Broadcast, um serviço inovador de informações em tempo real. Real, como o nome que nossa moeda passou a ter. Em 93, o Cruzeiro Real.
tricampeão da Fórmula 1 e orgulho nacional. Ayrton Senna deixa o país em luto após o trágico acidente em Imola, em 1994. Mais de 1 milhão vão às ruas chorar pelo herói. E o Brasil é tetra. Em julho do mesmo ano, o Plano Real estabiliza a moeda e a economia. O sociólogo Fernando Henrique Cardoso, criador do plano e ministro da Fazenda do governo Itamar, é eleito presidente da República. Poucos países têm a sorte de ter um jornal como o Estado de São Paulo, que testemunha a história. Agora mesmo está mostrando aí a consolidação da nossa economia. E mostra também que ele hoje pode oferecer os seus arquivos através da internet, da digitalização, a toda a gente. Eu me surpreendi, achei um artigo meu escrito em 1957, quando eu tinha 26 anos. Eu já tinha esquecido disso. Assim, não se esquece a história, tendo acesso direto a ela. Não se esquece a luta pela democracia, que o Estado foi parte ativa quando publicava suas páginas com versos de Camões para protestar contra a ditadura. Não se esquece que se hoje nós temos estabilização da moeda e democracia, é porque muita gente lutou, inclusive o Estado de São Paulo. Em 1995, o surgimento dos programas de navegação populariza o uso da internet. O Estadão conta tudo e, pioneiro, se lança na rede. Antes, o mundo era pequeno. Agora, é grande. E do tamanho da rede. Para a frustração dos alarmistas, o milênio começou sem bug. Nada parou de funcionar. Mas o mundo todo pararia um ano depois. Na manhã ensolarada de Nova York, aviões lotados se chocam contra as Torres Gêmeas. Em Washington, o Pentágono é o alvo. O século XXI começa no 11 de setembro com o espectro do terrorismo. Em 1º de janeiro de 2003, Fernando Henrique Cardoso passa a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva. Pela primeira vez, um metalúrgico migrante chega à presidência. Com a moeda estabilizada, a economia cresce e medidas ampliam a distribuição de renda. Em 2009, o mundo vê pela primeira vez um presidente negro assumindo a Casa Branca. Em 2010, o jornal renova seu projeto editorial e gráfico. Os jornais diários parecem cada vez mais destinados a ajudar a pensar, a compreender e a criticar do que simplesmente a informar. Imparciais, tanto quanto for humanamente possível, mas jamais neutros diante dos antagonismos de ideias e de ideais. No cumprimento dessa missão, estaremos engajados, como sempre estivemos, nas lutas pelo que consideramos as boas causas para o benefício do interesse público. Depois de 2 mandatos, no primeiro dia de 2011, Dilma Rousseff recebe de Lula a faixa presidencial. O jornalismo é um compromisso não apenas com as gerações atuais, mas com as futuras. Os jornais do dia são parte da história de um país. Os jornais do passado contam a história de um país e de sua gente. O lançamento do acervo Estadão, que disponibiliza 137 anos de história do Brasil registrada pelo jornal Estado de São Paulo para todos os brasileiros, é uma iniciativa altamente democrática. É o reconhecimento do direito de todo cidadão brasileiro ter acesso à informação sobre o seu passado, de forma a construir o presente e projetar o seu futuro. Parabéns ao Estadão pela bela iniciativa. Ao falar do passado, traçamos os rumos para o futuro. O Estadão Acervo nos inspira a olhar para frente, transportando os valores jornalísticos de 137 anos para todas as mídias, no papel, nas telas, no rádio, em qualquer lugar e momento que alguém precise de uma informação. Criar meu website, fazer minha homepage,
quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve um urique do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois de um hot link num site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Acessar o chefe da MAC milícia de Milão, um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programa no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de tietes de Connecticut. Acessar o chefe da MAC milícia de Milão, um hacker mafioso acaba de soltar um vírus para atacar programas no Japão. Eu quero entrar na rede para contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão, que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Para se jogar, para se jogar. Há mais de um século, o trecho da abolição da escravatura já dizia: devemos ser hoje mais felizes que ontem, mas convém que sejamos amanhã ainda mais que hoje. Boa noite a todos e até sempre nos arquivos do Estadão Acervo. Muito obrigada.